França? França. Então bora lá pra França. Salve galera, tá começando mais uma edição do FJP. Pega aqui o sotaque. Français je parfait. Français je parfait, que é... Francês jogo perfeito. Francês jogo perfeito. Isso porque hoje vamos falar de Clair Obscur Expedition 33. 33. 33 é português, Importante, do Brasil. É. importante Importante. isso. Não sei falar 33 em francês. Aí vê... Ai, que bonito. Deve ser 33, não sei. Triste. Não resisti. Mano, eu fiz 6 meses de francês, sabia? Jura? Não lembro nada. Foi horrível. Lembra das cabeçadas do Zidane. É só isso, porque francês é uma língua que você escreve muitas letras e pronuncia poucas. Então, eu tinha muita dificuldade de compreender isso. Olha só. Eu escrevia, você fala, tipo, a palavra gigantesca, você faz, tipo, ó. Tá aí. Vamos falar desse jogo que é uma das grandes surpresas do ano de 2025. E anota aí, na minha opinião, vai estar indicado entre os melhores do ano no The Game Awards. Compromisso. O jogo é brabo. O jogo é brabo, compromisso. Cláudio Brandoni prometeu, vai ter que acontecer agora. Depois você me cobra. Eu vou ter que te cobrar. Depois você me cobra. Mas vamos lá, vamos primeiro falar do básico. Esse jogo, ele é meio que um RPG japonês, só que feito na França. Certo. Né? Ele mostra muito bem as suas referências. É um jogo de batalha por turnos, tem foco na narrativa, tem um foco também muito grande ali em você desenvolver o relacionamento entre os personagens, o que acaba lembrando títulos como Persona. Foi feito pela Saintfall, que é um estúdio novato, formado por uma galera que trabalhava na Ubisoft e pensou, não, tem aqui as minhas ideias, vou sair, começar, e já estrearam com essa pedrada. O jogo está disponível para PC, Xbox e PlayStation, inclusive está no Game Pass, então se você assina o serviço, tem ali pro PC e pro Xbox, tá fácil de jogar, tem legendas em português. E Fábio, acho que assim, primeiro, o resumo da ópera o jogo é fantástico. Certo. O jogo assim, com certeza é top 5 melhores de 2025, só que mais do que isso, até a gente tava conversando em off aqui, acho que ele é um jogo importante de, pelo menos, conhecer mais, de ver qual é que é, porque ele representa o que as pessoas que jogam videogame querem hoje em dia. Não pra onde a indústria quer caminhar. Exato, porque a indústria desde 2020, né, que teve aquele momento em que as pessoas estavam comprando coisas dentro dos games, Fortnite estourando, e Fortnite ainda é uma coisa muito pesada hoje, todo mundo tentou fazer o seu jogo, né? Concorde? Concordo. A Sony tentou fazer o Concorde, tentaram fazer um monte de coisa vai ter que comprar dentro do jogo e etc. Jogos multiplayers e por aí vai. E a gente falou muito disso no episódio do GTA, que tá faltando jogos que tenham essa experiência single player, com uma historinha com começo, meio e fim. Então você finalmente ter um jogo desse que é lançado, pensado no que os jogadores estão precisando, mais do que querendo, eles estão precisando, é muito legal, né? Ainda mais sendo um título que ele não é um AAA, mas ele parece, ele tem carinha, sensação, né, de um AAA, né? Até você já vê aí uma galera falando que ele é um jogo Double A. É um AA, porque ele é quase lá, ele é indie, mas ele parece um jogo de altíssimo orçamento, né? E acho que isso já entra aí na lista de características marcantes do Clair Obscur, né? Ele tem gráficos muito bonitos, ele é uma aventura totalmente single player, não tem nada online, não tem DLCs, não tem microtransações. Está pronto desde o lançamento. Um foco muito grande na história. E, cara, assim, que história, Fábio. A história do jogo, ela é muito emocionante. Já começa por aí. A premissa é que a gente tá ali em um mundo que é meio mágico, tem uma certa inspiração na Belle Époque, né? Então, tem um apuro artístico, assim, muito evidente. E qual que é o lance? Nesse mundo existe uma pintora, a Artífice, e todo ano ela vai e pinta um número, ela desenha um número que é basicamente uma contagem regressiva. Quem tem a idade que ela pintou, some. É um evento que já faz parte da vida das pessoas, que eles até têm um nome, né? É o Gomage. E é uma contagem regressiva, né? Então começou lá na frente, pegando primeiro a galera mais idosa,
E quando a gente começa a nossa aventura, os nossos heróis são ali da geração dos 32 anos. Ah, beleza, milênio aí indo pra cima. Começa com a Artífice pintando o número 33, então você presencia, você testemunha a geração de 33 anos sumindo, e os seus heróis são de uma expedição da galera dos 32 anos, que todo ano sai uma expedição que vai tentar impedir a Artífice de continuar fazendo isso. Ninguém sabe muito bem por que isso acontece, simplesmente acontece, é da vida das pessoas. Enfim, você acompanha a história dessa expedição. Ao longo da jornada, assim, na boa, são muitas reviravoltas. E acho que muito da força desses eventos está no fato de que construíram muito bem os personagens. Você se apega a eles, você se importa com eles. E acho até que um dos pontos mais acertados é que o personagem principal ali no começo da história, que é o Gustavo, ele é um cara que ele parece muito o Robert Pattinson de bigode, e ele tem um braço prostético que tem poderes elétricos. E ele é dublado pelo Charlie Cox. Ah, muito bom. Nosso querido Demolidor. Aí sim, isso me ganha. Cara, uma vozinha maravilhosa. Ele tá muito bem no papel, muito bem, e pra mim é uma situação em que o estúdio soube explorar muito bem o Star Power, sabe? O poder da celebridade, porque muito rápido ele já te conquista, ele imprime emoção ali àquele personagem, e em quem tá ao redor, cativa, e isso acaba virando uma força muito importante durante toda a narrativa, assim, é um motorzinho da história. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, eu tô bem curioso, porque o Prandas faz umas 4 semanas por aí que ele está me cutucando, tipo, vai jogar. Muito bom. Eu já falei pra ele que eu estou terminando o Chrono Trigger. Muito bom também. Aí a hora que eu terminar o Chrono Trigger eu começo, que eu não quero parar o Chrono Trigger no meio, porque são histórias mais complexas e minha cabeça vai confundir. Então, assim, a hora que eu terminar o Chrono Trigger, justo. eu vou pra um outro RPG de turno. Então, já está aqui, ó. Compromisso. Eu me comprometi com o Chrono Trigger lá no Chrono Trigger, me comprometo com esse também. Porque, visualmente, realmente, ele tá muito especial. E uma coisa que você me falou, e agora eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, é que eles arranjaram as pessoas da produção desse jogo, né? O estúdio foi caçando em lugares não convencionais, né? Sim. E acho que isso acaba testando muito para esses elementos de... O jogo, ele foge um pouco dos padrões da indústria, né? Ele foi formado por uma galera que saiu da Ubisoft, né? Então eles são ali meio que o coração da equipe, né? Mas eles foram, de fato, buscar outros profissionais em outros lugares, né? O compositor da trilha sonora, por exemplo, ele é uma pessoa que não tinha experiência fazendo trilhas para jogos. Acho que isso, inclusive, se reflete de uma maneira positiva, porque tá todo mundo elogiando que, a trilha é muito caprichada. E o cara que foi descoberto no SoundCloud... No SoundCloud, né? Gente, no SoundCloud. Ele comentou por alto assim, eu nunca trabalhei com games, eu fiz como se fosse, sabe, uma história... épica, que é o que basicamente pelo que você tá contando. E, cara, brilha muito a trilha sonora. Tem alguns temas de batalha que, assim, só de começar já me deixa empolgado, e colaboram muito pra trazer toda essa emoção que é muito marcante em toda a história. Roteirista, mesma coisa, eles foram buscar a galera que faz roteiro no Reddit. Olha isso. Né? Então, assim, de fato, houve um esforço de, vamos fugir do que hoje é meio padrão na indústria, vamos tentar caminhos diferentes. E, cara, é muito gostoso, é muito gratificante até ver como que isso se traduziu em um jogo que é fantástico em todos os níveis. E tanto que, assim, ele tá disponível no Game Pass desde o dia 1, e mesmo assim, em poucos dias ele já vendeu mais de 2 milhões de cópias. Puta, isso é muito foda, né? Sabe, pra um jogo de estreia de um estúdio indie composto ali por menos de 50 pessoas, cara, é uma conquista. É um puta feito. E isso é muito legal pra indústria entender que tem e precisa de jogos como esse. Que a gente precisa cada vez mais focar menos nessas experiências coletivas de multiplayer, que nós já temos algumas opções muito maravilhosas e boas, mas tá faltando, cara. A gente teve uma geração que a gente já falou muitas vezes, a gente repete, perdida, porque não teve jogos single players decente.
Então, por tudo que o Brandon está contando, me parece que esse vai virar um jogo que daqui a 5, 10, 15 anos as pessoas vão revisitar e vão jogar e vão se divertir. Cara, eu acho que sim. A própria história, assim, tem espaço pra explorar mais elementos daquele universo. Se não me engano, eu vi por alto que parece que já tem papos de transformar isso em filme. Ah, pô, a história e o conceito é bom, né? O conceito é bom. E um outro ponto que, assim, eu não destaquei, mas acho que é importante deixar claro. É uma franquia original. Isso é maravilhoso, cara. Isso é um negócio que quando a gente assistia a E3 junto lá no The Anime, Verdade. eu lembro que eu gostava muito quando apresentavam coisas novas. Porque eu estou do lado de Encicloprandas, um homem que conhece todos os jogos de todas as gerações, de todos os anos. Então ele ficava muito encantado com Dragon Pantasio, Panzer Dragon! Panzer Dragon! Panzer Dragon! Ele vai. Panzer Dragon! Caralho, Pranda, que porra é essa? Não conhecia, mas. E aí eu ficava muito empolgado quando aparecia uma coisa nova. Que foi nessas que a gente viu o Ghostwire Tokyo. Nossa, incrível, é? Jogaço! Jogaço! Jogo de Doutor Estranho. Eu não sei como não tem um mod de Doutor Estranho ainda. Mas é uma boa definição, é um jogo de Doutor Estranho. É um jogo de Doutor Estranho de primeira pessoa. Você, é um cara que faz umas magias lá em Tóquio e vai caçando uns fantasmas. Cara, esse jogo é muito bom, velho. E eu fiquei muito feliz quando ele apareceu. Eu gosto sempre quando tem franquias novas, porque, enfim, eu sou um cara que acompanha mais cinema. E cinema, a gente tá vivendo nessa época em que é quase proibido você ter uma franquia nova. Você ter um filme como Pecadores, do Ryan Coogler, que agora eu não ia ser, mas agora vai ser minha recomendação cinematográfica, porque é uma franquia original. É muito raro. Tá cada vez mais difícil. Então, é tudo baseado em livro, é baseado em quadrinho, é baseado numa série do passado, é um remake, é uma sequência. Né? Então, você assistir a criação de algo novo, assim, que é claramente uma ideia original, com inspirações em coisas do passado, porra, é maravilhoso, cara. Concordo total, dá uma oxigenada, né, na indústria. Então, e mostra, né, como assim, às vezes se arriscar, mas apostando em talentos, em gente que sabe fazer bem, dá certo comercialmente, dá certo também em termos de crítica. Se você for ver, assim, no Metacritic, o Claro Obscuro é um desses raros casos em que a crítica especializada deu uma nota muito alta e a crítica do público também tá muito alta. É uma das maiores médias, assim, de todos os tempos. Isso é muito bom, né? Porque mostra pra indústria que vale a pena esses riscos. Porque às vezes parece que assim, isso aqui ninguém vai entender, isso aqui não vai dar certo porque não... Mas se você não fizer, não vai saber. Isso quando você faz com qualidade, o negócio sobe de patamar, todo mundo se empolga e eu espero de coração que abra portas para não só esse estúdio fazer outros games e ter mais ambições, fazer coisas diferentes, mas também para que outros estúdios falem: da hora, dá. Vamos tentar algo novo. Dá pra fazer. Vamos fazer algo diferente, sabe? Aí, não só ficar fazendo Clair Obscure 32, aí 31, aí 30, por aí vai, né? Em tempo, não precisa jogar os 32 anteriores. Dá pra entender, né? A partir do 33. Dá pra entender a partir do 33. Mas é isso, esse programa eu sugeri basicamente pra gente exaltar esse jogo maravilhoso. Cara, assim... É que é forte dizer que é o melhor de 2025, porque a gente ainda tá na metade do ano. Mas é top 3. Mas vai tá na lista, vai tá tranquilamente. Lá em cima. Vai tá todo mundo ainda falando. Mais sem GTA, ele já abriu o caminho, né? Abriu o caminho, né? Isso é bom, né? Porque o Game Awards, né? Acho que eu penso muito em comparação com o Oscar, quando a gente fala sobre Game Awards e tal. Eu penso muito que jogos como esse é mais importante para jogos como esse do que pro GTA ganhar. Com certeza. Sabe? Pra um jogo como esse, ser indicado, tá disputando Balatro. Balastro ou Balatro? Balatro, certinho, né? Balatro. Ser indicado é muito importante. Um jogo feito por um cara só de carta. De repente o jogo, vira uma mania genial e tal. O cara entra em depressão porque o passatempo dele virou profissão, os cacete a 8. Fica, mas assim, é importante. É importante que jogos menores estejam nessa conversa.
E até se não me engano, o vice-presidente da Sony, que eu vou pegar o nome dele aqui, que eu separei uma colinha. Olha só, Aqui. você preparou aí Eu suas preparei uma anotações. anotação aqui, quer ver? Shuei Yoshida. Ah, o próprio... Esteve no Brasil recentemente. Exato, Veio comer ex-presidente da cachorro-quente. Sony. Esse daí. Ele, o ex-presidente da Sony, elogiou muito o jogo e falou que ele é um caminho pra indústria seguir. Porque ele não é um AAA, ele não é um AAA, mas ele é um Double A, como você falou que já começaram a definição. E ele é um jogo de meio termo que tá saindo ao quê? Um preço justo. Exatamente, Não falamos isso, né? Mas lá fora ele custa $50. Então, enquanto a gente tá vendo aí jogos subindo pra 70, 80, nosso medo com o GTA 6, o Claro Obscuro chega a 50. Se não me engano, aqui no Brasil tá R$200, que hoje em dia já é um preço mais razoável, que né? É basicamente o preço que os lançamentos estavam saindo. Assim, é um preço caro? É óbvio que é um preço caro, só que é um pouco mais justo do que 500. Né? E tá no Game Pass. Tá no Game Pass, exato. Se você tiver Game Pass, pô, melhor ainda. Você assina ali 2 meses, dá pra terminar o jogo. Aí, ó, pronto. Aí fica mais fácil ainda. Então acho que vale bastante a pena. Vou jogar, vou terminar o Chrono Trigger, porque é muita história pra confundir minha cabeça. Já tá difícil a do Chrono Trigger. Tem viagem no tempo. Viagem no tempo, vai, volta. Eu matei o Magus. Não era pra ter matado o Magus. Acontece. Meu Deus do céu, mas enfim. E como eu falei, a minha referência agora cinematográfica, né? Eu quero falar alguma referência cinematográfica. Eu ia falar um filme francês, mas como você falou, que é uma franquia original, e a gente tá precisando de originalidade no cinema, especialmente em Hollywood, eu vou recomendar Pecadores, que é um filme que eu não canso de falar sobre ele, e todos os momentos que eu tiver pra exaltá-lo, eu irei, porque nós temos Ryan Coogler, que é um monstro, um gênio, um cara da nossa geração, ele não tem nem 40 anos ainda, e ele já fez mais de 2 bilhões na bilheteria. Brabo, hein? O cara é um monstro, ele sabe fazer. Ele tem essa parceria com o Michael B. Jordan, que é um negócio histórico deles, né? Eles se conheceram quando eles eram mais novos e, mano, já fizeram 5 filmes juntos, todos muito bons. Pois é, né? Foi Fruitvale Station, foi Creed, foi Pantera 1 e 2, que no 2 o Michael B. Jordan faz uma participação, e agora o Pecadores. E em todos eles, assim, nenhum diretor sabe tirar do Michael B. Jordan como o Ryan Coogler sabe. Então todas as melhores performances do Michael B. Jordan são na mão do Ryan Coogler. É impressionante. Então, quando você assiste esse filme ele é um terror, mas ele começa como um... você não sabe direito o que ele é, sabe? Ele começa como um draminha, uma aventura. Ele tem 2 irmãos, né? O Michael B. Jordan faz os gêmeos Smoke e Stash. E um trabalhava pra máfia irlandesa, o outro pra máfia italiana. Eles roubam essa máfia, deixa só subentendido que eles roubaram bebidas dessa máfia, que é ali na época da Segunda Guerra, da proibição da lei seca e tal. Da segunda ou da primeira, não lembro mais qual guerra que era. Mas é ali na época da lei seca dos Estados Unidos. Então eles roubam vinho e cerveja. E aí eles voltam pra cidade natal deles e vão abrir um bar. E aí é à noite que eles abrem o bar, como eles vão viver lá, o que eles estão fazendo. E nesse meio tempo aparecem vampiros. Ok. E aí começa, no meio do filme, assim, tá a historinha deles voltando, pensando como eles vão gerenciar esse bar, reencontrando pessoas do passado, tentando fazer um negócio legal. E todo o conceito do filme é que a música, quando ela é tão boa, ela abre um portal de conexão entre o mundo real e o sobrenatural. Certo. Então, o primo deles, eles chamam pra tocar lá, ele vai tocar um blues. Aí ele começa a tocar um blues e ele abre uma brecha no tempo. E é uma cena fantástica que aparece pessoas de diferentes gerações. Aparece um DJ, aparece um cara com uma guitarra, aparece, sabe? É um negócio que vira uma mistureba porque ele abriu um portal de gerações. Porque quando a música é boa e toca na sua alma, ela te transporta. Aí você já fica tipo, ai caralho, a música é maravilhosa mesmo, você começa a se emocionar. E aí isso também abre uma porta pro inferno. E de repente vem os vampiros. Entendi. Cara, e aí a história vai ficando uma loucura. É muito bom, é muito bom. E é como você falou, você sabe de onde vem as referências. Porque ele lida com vampiros como vampiros, sabe? É aquela história do Drácula, tipo, você tem que pedir pra entrar, não é? Você não pode simplesmente entrar na casa, você tem que ser convidado a entrar, né? Tem as garras, os dentão pra morder, etc. Então, tem muita coisa de Um Drink no Inferno também. Eu acho que
Um Drink no Inferno, do Robert Rodrigues, que tem o Tarantino e o George Clooney, deve ter sido uma das inspirações, ele não falou, mas deve ter sido uma das inspirações, porque a estrutura é muito parecida, porque o Drink no Inferno começa como um filme de assalto, de repente vira um filme de vampiro. Esse é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Então você vê de onde vem inspirações, você sabe de onde ele tirou, mas ele criou algo original, e isso é maravilhoso. Numa época em que nós não temos filmes originais, Ryan Coogler ousou fazer algo da cabeça dele, e isso pra sempre lhe serei grato. Porque ele tinha 4 filmes até agora, né? Pantera 1 e 2, baseado em quadrinhos, Creed, baseado na franquia Rock, e Fruitvale Station, baseado em fatos reais. E então ele nunca tinha criado algo dele. Nossa, já estreou com o pé na porta, né? Nossa, Fruitvale Station é foda. É assim, quando ele foi fazer Creed, eu tava muito receoso, né? Porque eu sou muito fã da franquia Rock. Porque, vai mexer nisso aí. Vai mexer nisso aí. Ai, caralho. E aí fui ver as credenciais do cara. E aí quando eu assisti, eu fiquei, opa, o cara, acho que ele sabe o que tá fazendo em Fruitvale Station. Aí eu gosto quando tem um diretor, ator, assim, tem parceria, De Niro e Scorsese. Eu gosto quando tem essas parcerias e aí ver que ele escolheu a musa dele, Michael B. Jordan, e os dois foram desenrolando juntos. É muito legal. Então, Pecadores é a minha recomendação. Tá no cinema ainda. Provavelmente vai sair em VOD, deve sair na Max, que é da Warner. Não sei quando vai sair, mas, putz, filmaço. Quando sair, vale ficar de olho, né? Vale ficar de olho. Pra gente fechar, trazer aqui a minha referência esportiva. Hoje é mais simples, não tem uma história muito elaborada, mas a gente comentou que no Claro Obscur um dos personagens principais é dublado pelo Charlie Cox, Sim. Nosso glorioso demolidor das séries e filmes da Marvel. E ele tem ali alguns flertes com o universo esportivo. Primeiro que pra viver o Demolidor em tantas ocasiões diferentes, o cara treinou MMA. É isso aí, necessário. Então ele aprendeu várias artes marciais diferentes. Além disso, não parece, mas né, o Charlie Cox ele é britânico. Ele é inglês. Charlie Cox, britânico, torcedor do Arsenal. Aí, ó. Né? Arsenal de quem? Thierry Henry, francês. Boa referência. Gostei, deu a volta. Deu a volta aqui, certinho, fechando. Parabéns. Muito obrigado. Gostei. E então, com esse ciclo completo, a gente encerra também aqui mais essa edição do FJP. Obrigado aí pela sua companhia. Obrigado por aguentar o Fábio. Às vezes é difícil, mas... É difícil né? Aguentar você, meu querido. Porque as groselhas que você fala, às vezes, cansa. Tá me dando até um calor. Calma. Segura. Agora, mantenha a roupa. Não posso prometer isso. A gente fica por aqui, vai estar de volta em breve. Valeu, fui!